Bom, boa tarde, turma. Esse vídeo para explicar a vocês um pouco sobre essa atividade que vocês irão fazer, avaliação diagnóstica de língua portuguesa. É uma avaliação que ela foi disponibilizada pela Secretaria de Educação do município de Poeiras para averiguar como é que anda, tá? A capacidade de vocês, o aprendizado de vocês em relação à competência de ler e interpretar, ler, entender e compreender aquilo que você está lendo. Então temos aqui texto 1, certo? Questão 1. De acordo com o texto, o remédio que não custa nada está a serviço de ricos e pobres, jovens e idosos. Então, turma, é uma pergunta de compreensão de texto. Você lê a pergunta, vai no texto e depois observa as opções, certo? Questão 2. No texto fica claro que haverá um conflito entre outra pergunta de compreensão. Basta ler o texto com bastante atenção. Bom, essa questão 3 também é muito fácil. A prova toda está fácil, turma. No texto, as letras inclinadas, as nuvenzinhas rompidas. Bom, essa aqui eu não vou nem explicar porque ela é muito fácil. Questão 4. No trecho, Larissa, de 7 anos, Letícia, de 3 anos, menino, de 8, que involuntariamente provocou incêndio. Foram salvos porque Jéssica, apesar dos anos, se esqueceu de si mesmo. O texto destaca, se refere outra questão de compreensão. Basta ler primeiro a pergunta e depois ler o texto com bastante atenção. Questão 5. No trecho do texto que expressa uma opinião, turma, opinião não precisa explicar, vocês já sabem disso, tá? Você já deve ter estudado no 5º ano, 6º, 7º, fato e opinião. Fato é aquilo que não pode ser discutido, aquilo que não pode ser desmentido, e opinião é aquilo que você acha, que você pensa. Questão 6, vamos lá. No trecho, o garoto apertará o botão no milésimo de segundo. Essa questão, turma, veja aqui o final da pergunta. A expressão destacada significa o mesmo que? É uma pergunta, tá? Que ela não é de compreensão. Ela vai avaliar o conhecimento lexical de vocês, o conhecimento das palavras, das expressões, o seu significado. Bom, aqui, turma, começam as questões que envolvem a leitura a interpretação de dois textos. Temos o texto 1 e o texto 2. Bom, você vai na pergunta. Sobre o texto 1 e o texto 2 podemos dizer que, turma, esse tipo de questão é preciso que você leia com bastante atenção. São questões fáceis. Apenas exige que você tenha paciência e avalie item por item, opção por opção, voltando sempre no texto, tá? Questão 2, nós temos uma tirinha. O que torna a tirinha engraçada bom, aqui vai avaliar se você consegue identificar aquilo que gerou o humor no texto, o trecho que gerou o humor do texto. Humor, aquilo que é engraçado, aquilo que é diferente. Também é fácil. Acordo ortográfico. 9. O texto foi escrito com o objetivo de... Nessa questão, você vai avaliar de vocês, se vocês conseguem identificar o objetivo do texto. Todo texto tem a sua finalidade, seu objetivo. O bom leitor, ele consegue identificar o objetivo e a finalidade de um texto. Bom, próxima questão, envolvendo a leitura de dois textos, texto 1 e texto 2. Aí vem a perguntinha, o texto 1 difere do texto... Pessoal, qual o significado da palavra difere? Aquilo que é diferente, tá? Difere, que é diferente. O texto 1 é diferente do texto 2. Aí você vai avaliar. Aqui vai exigir que você vá sempre voltando no texto. Turma, sem pressa, porque hoje vocês irão fazer só essa atividade. Então não precisa responder com pressa. E não precisa perguntar a ninguém. Responda o que você souber. 11. Temos aqui o texto, cerca de 20 mil. O fragmento que contém informação principal do texto é... Nessa questão, turma, vai avaliar se você consegue identificar a informação principal. Um texto informativo, ele é composto de várias informações. Temos as informações principais e as informações secundárias. Então aqui você vai identificar a informação principal, observa o título, é importante. Ok? Aí você vai ler aqui a opção A, B, C e D e identificar. Veja que é longo as opções. Então é preciso ler com atenção, sem pressa. Temos aqui a questão 12. Ao ler o texto, concluímos que
Pronto, aqui é de interpretação. Você vai ler o texto, transportação, tem um vocabulário aqui, importante você ler. Então aqui vai exigir de você a capacidade de interpretar. Basta ler as opções com cuidado, voltar no texto que você consegue responder. A exploração da madeira na Amazônia. Questão 3. Sabemos que os fatos que este continuam acontecendo e que cada vez mais nosso planeta está sendo ameaçado. A consequência... Bom, a pergunta é a seguinte. Aí tem aqui, a consequência que o fenômeno da desertificação acarretará às gerações futuras e ao nosso planeta é? Pergunta de compreensão, basta ler com atenção. Com a fúria de um vendaval. Temos aqui a questão 14. Dos fragmentos abaixo, aquele que exemplifica o narrador personagem. Turma, o que quer dizer isso? Exemplifica o narrador personagem. Você vai avaliar qual das opções A, B, C e D, qual dessas opções podemos dizer que mostra que o narrador é personagem. Então, qual dessas opções, tá? Ela exemplifica, ela dá exemplo de narrador personagem. É isso que vocês vão avaliar. E a questão 15, nas frases abaixo, qual introduz a ideia de contradição? Turma, o que é uma ideia de contradição? É aquilo aquilo contraditório. Por exemplo, quando eu digo estudei muito e tirei estudei muito, por isso tirei um 3. É um exemplo de uma frase. Estudei muito, por isso tirei um 3. Turma, é uma frase contraditória, porque a minha frase se opõe ao que foi dito. A interpretação dessa frase se opõe ao que foi dito. Então tem uma contradição. Estudei muito e tirei um 3. Há uma contradição. Qual seria o correto? Estudei muito e tirei um 10, um 9. Ok? Então é só isso, turma. Prova muito fácil, tá? Boa sorte a todos.